Jorge Vinícius trazendo pra gente toda a rodada do fim de semana no futebol e também falando de outros esportes aqui pra gente no Jogada. Bom dia, Jorge. Olá, Mauro, bom dia para você, bom dia, Adriana, a todos que nos acompanham neste início de semana, nesta segunda-feira no Brasil e no exterior, e o futebol mundial em luto. Faleceu ontem o alemão Gerd Müller, aos 75 anos de idade. Considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos, Müller chegou a marcar 566 gols em 607 jogos vestindo a camisa do Bayern de Munique. A causa da morte não foi divulgada. O Bayern de Munique também de luto, ele é o maior artilheiro do clube alemão de toda a história, fez com a camisa do Bayern 365 gols, e para quem nos acompanha neste momento pelo Facebook, pelo nosso YouTube aqui no Nova Manhã, tem algumas imagens aí do Gerd Müller, que faleceu no dia de ontem. O atacante ainda fez história com a camisa da seleção da Alemanha Ocidental. Em 1970, ele foi o artilheiro na Copa do Mundo do México, 70, onde o Brasil foi campeão. Ele fez 10 gols em 6 jogos e ganhou em 1970 a bola de ouro. Ele conquistou uma Eurocopa em 1972 e ainda chegou à consagração máxima em 1974, quando a Holanda foi adversária da Alemanha na final do Mundial, da Copa do Mundo, naquela oportunidade, e ele ergueu a taça de campeão do mundo, fez 68 gols em 62 jogos, inclusive fez o gol que decidiu aquele Mundial, então, de 1974, quando a Alemanha Ocidental foi campeã diante da seleção holandesa, vencendo pelo placar de 2-1. O futebol mundial perdeu, então, um dos seus maiores artilheiros, a gente lamenta demais, aos 75 anos, o falecimento do Gerd Müller. Bom, a gente segue aqui de um alemão para um suíço agora, e trocando um pouco o futebol pelo tênis, porque o suíço Roger Federer, de 40 anos de idade, número 9 do ranking mundial, anunciou no dia de ontem que vai ter que passar por uma nova cirurgia no joelho direito e não sabe ainda se voltará ao tênis nesta temporada. O Roger Federer anunciou também que não vai disputar, consequentemente, o último grande slam da temporada, o US Open, que começa no final deste mês. O suíço não entra em quadra desde o início de julho desse ano por conta desta lesão no joelho e ele vai ter que ser submetido a uma nova cirurgia no seu joelho. Voltamos ao futebol, porque no futebol o Palmeiras perdeu no Campeonato Brasileiro, perdeu para o líder, a distância aumentou entre o Atlético Mineiro para o Palmeiras, o São Paulo ganhou um jogo clássico contra outro tricolor, o Grêmio. Então vamos passear pela 16ª rodada, já que o primeiro turno do Brasileirão está aí, chegando à sua reta final. No sábado foram realizadas 3 partidas, o Bragantino perdeu de virada em casa para o Juventude por 2-1, o Atlético Mineiro ganhou do Palmeiras por 2-0 no Mineirão, e um adendo para esse jogo aqui, porque o Atlético Mineiro chegou a 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, e fica agora a 2 jogos, a 2 vitórias, de se igualar aquele recorde conquistado pelo Guarani em 1978. O time bugrino, naquela oportunidade, foi campeão contra o Palmeiras no Brasileirão e ficou 11 jogos seguidos vencendo as suas partidas. Então o Atlético Mineiro, do técnico Cuca, está a 2 jogos de se igualar esse recorde. E o São Paulo, no sábado à noite, derrotou o Grêmio pelo placar de 2-1, jogando no estádio do Morumbi, afundando ainda mais o Grêmio do Felipão, lá na zona do rebaixamento. Ontem o Flamengo venceu o Sport por 2-0 no Raulino de Oliveira, já que o Maracanã está com o seu gramado sendo reformado. O Corinthians, na reestreia do Renato Augusto, venceu o Ceará por 3-1, e o Renato Augusto fez um golaço, hein? Reestreou com gol o novo contratado do Corinthians, 3-1 para o Timão contra o Ceará. O Fortaleza recebeu o Santos, empatou em 1-1, jogo da atuação muito marcante do árbitro de vídeo, anulando 2 gols do Fortaleza, depois dando um pênalti no final do jogo para o Fortaleza, enfim, pênalti que não foi convertido, que o João Paulo, goleiro do Santos, acabou fazendo a defesa. Um grande jogo ontem,
Só que o Fortaleza, com esse empate, deixou escapar a vice-liderança do campeonato. O Bahia, em Salvador, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1. Ontem também nós tivemos a vitória do Cuiabá 1-0 contra o Atlético Paranaense. Internacional e Fluminense fizeram um jogaço de 6 gols. Estava 2-2 até os últimos instantes. Aí o time colorado fez 2 gols, venceu por 4-2. Essa rodada só vai se encerrar hoje com Chapecoense e América Mineiro. Agora o Atlético Mineiro dispara ali na liderança, abre 5 pontos de vantagem do Palmeiras. O Galo tem 37 pontos, o Palmeiras 32 e o Fortaleza é o terceiro com 31. E lá embaixo, na zona do rebaixamento, Sport 15, América Mineiro 14, Grêmio 10 e a Chapecoense tem apenas 4 pontos ganhos. Mauro e Adriana, às vésperas de uma partida decisiva, só que pela Libertadores da América, amanhã no Allianz Parque, às 9h30 da noite. Nessa rodada, o Palmeiras perdeu para o líder e o São Paulo ganhou de um time que está lá embaixo na penúltima posição, hein, Mauro e Adriana? A torcida da Didi pro Palmeiras foi bem efetiva, né, Jorge? Você viu, né? Pô, eu tentei ajudar, sabe? Eu tentei ajudar. Ajudou eu só queria ajudar. Eu só queria dizer Mineiro. isso. Contem Viram? comigo. Olha, cuidado, isso um dia pode se voltar contra o seu time. Viu? Só esse aviso pra você que hoje tá tirando sarro. Ai, vocês estão achando o quê, hein? Foi pra minha boca, é assim, minha gente. Esse pé frio é poderoso. A gente vai mudar esse quadro. Calma, Mauro, calma. Tô me aperfeiçoando. Mas vamos lá, estamos acompanhando, Jorge, todas as rodadas com você. Fica tudo mais emocionante. Um beijo, obrigada. Só que amanhã, pela Libertadores, o Palmeiras joga pelo 0-0. Se o árbitro apitar o encerramento da mesma maneira que ele começou o início da partida, vai começar o início, ô Mauro, passa o Palmeiras, o São Paulo tá fora, hein? Não vamos nos antecipar. Amanhã a gente vai analisar direitinho todas as possibilidades para esse jogo. Valeu, Jorge. A gente volta amanhã. Um beijo. Até amanhã. Tchau.